Em abril, descubra um mundo novo na tela da Globo. Cada programa, uma nova descoberta. Globo 2000, no coração do Brasil. Brasil 500, apoio Petrobras, tecnologia e capacidade para vencer desafios. E Banco Itaú, o seu banco na era digital. Em cada página de nossa história encontramos grandes personagens vivendo uma emoção chamada Brasil. Faltam 26 dias para os 500 anos. Bom dia. Bom dia. O prefeito Celso Pitta reassume daqui a pouco a sua cadeira no Palácio das Indústrias em São Paulo. Os advogados do prefeito tentam agora interpor o recurso que vai garantir a permanência dele no cargo. O caso Pitta voltou a agitar a política de São Paulo e do Brasil inteiro. E em Brasília, a CPI dos medicamentos dá garantias a Nicéia Pitta para ouvir o depoimento dela. Começa hoje em Viena o encontro dos países produtores e exportadores de petróleo. O mundo espera que a OPEP aumente a produção para controlar o preço do petróleo. O presidente interino da Rússia é confirmado no cargo. Vladimir Putin recebeu mais de 50% dos votos e deve tomar posse em maio. Michael Schumacher dispara na liderança da Fórmula 1. O Brasil se decepciona com a pane hidráulica que tirou o Rubens Barrichello da corrida de Interlagos. Tem mais. Beleza Americana é o grande vencedor do Oscar, com 5 estatuetas. Os prêmios de melhor ator e melhor atriz foram para Kevin Spacey e Hilary Swank. A decisão da Justiça cassando a liminar que tinha afastado o prefeito Celso Pitta muda o jogo político em São Paulo. Já se faziam previsões para o governo do sucessor, Regis de Oliveira, que tinha falado até em novo secretariado. Vamos a São Paulo com Mônica Waldfogel. Mônica, mudou tudo, voltou ao que era antes e agora como é que fica? Olha, eu acho que neste momento, Renato, segunda-feira, 7h16, muito pouca gente arrisca um palpite. A semana começa com todo mundo revendo posições. Os vereadores governistas que chegaram a ameaçar votar pela abertura de uma CPI, a OAB, que deve pedir o impeachment do prefeito Celso Pitta, e do ponto de vista jurídico, é esperada uma batalha de ações, liminares, recursos. A realidade é a seguinte: Celso Pitta é de novo prefeito de São Paulo. Ele tinha sido afastado do cargo na sexta-feira por suspeita de prestar favores em troca de um empréstimo de R$800 mil do empresário Jorge Yunes. O desembargador Hermes Pinotti, quarto vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, saiu de casa apressado. Nas mãos dele, o futuro da maior prefeitura do país. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador reconduziu Celso Pitta ao cargo. O desembargador Hermes Pinotti não quis gravar entrevista, mas disse através de sua assessoria, abre aspas, que a cidade de São Paulo não merece uma insegurança desse tamanho, fecha aspas. Ele fez o comentário diante da indefinição de quem assumiria o comando da prefeitura a partir de hoje. Os advogados de defesa de Celso Pitta comemoraram a decisão do tribunal. Os dois se reuniram na casa de Antônio Cláudio Maris de Oliveira e disseram que essa foi uma vitória significativa. O prefeito está muito feliz, reiterou para mim no telefone manifestações anteriores, no sentido de que acredita na Justiça de São Paulo, tem absoluta certeza de que, no seu caso, como em outros casos isto vem ocorrendo, haverá justiça e ele continuará até o fim do seu mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. Mas agora os advogados têm outra batalha pela frente. Eles precisam apresentar ainda hoje o agravo de instrumento para cassar de vez a liminar que afastou o prefeito do cargo.
A estratégia é reafirmar na justiça que o empréstimo de R$800 mil, feito pelo empresário Jorge Unes a Celso Pitta, foi absolutamente ilegal. Não há nenhuma ilegalidade na obtenção de um empréstimo que lhe permitisse condições de sobrevivência, uma vez que ele está com todos os bens indisponíveis. O vice-prefeito Regis de Oliveira, que esperava assumir o cargo nesta segunda-feira, ficou decepcionado. Eu estava preparado, continuo estando preparado para exercer, volto a assistir qualquer cargo na República, mas acho que há uma grande frustração da comunidade paulistana. Mesmo com a vitória na justiça, o prefeito ainda corre risco de ser afastado. Existem inúmeras investigações em andamento junto à Promotoria de Justiça da Cidadania e caso alguma delas venha a redundar em medida judicial e caso existam indícios que o tribunal venha a entender suficientes, é claro que pode ser determinado um novo afastamento. A ex-mulher do prefeito Celso Pitta, Nicéia, registrou ontem um boletim de ocorrência por ameaças de mortes. Ela recebeu 2 cartas pelo correio e acusa o empresário Jorge Unes de ser o autor da tentativa de intimidação. Nicéia criticou com a sua paixão habitual a decisão do Tribunal de Justiça, cassando a liminar que afastava Celso Pitta do cargo. O desembargador Hermes Pinotti, ele está envergonhando toda a classe judiciária. Eu acho que o símbolo, que é uma face de uma mulher com os olhos vedados e uma balança, deve estar se derretendo de chorar por essa tristeza. A família desse desembargador deve ter muita vergonha dele, assim como a mãe que o colocou no mundo, os filhos, os parentes. Bom, e há ainda o processo político. Na sexta-feira, poucas horas depois do afastamento de Celso Pitta, 11 vereadores da base governista disseram que votariam pelo impeachment. Amanhã, a Ordem dos Advogados do Brasil vai apresentar à Câmara Municipal de São Paulo o pedido de impeachment do prefeito. Ou seja, enquanto a Justiça não toma novas decisões, realmente a bola vai ficar na Câmara com os vereadores e nesse embate em situação de oposição. E já se viu que esses vereadores não são também muito firmes nas convicções deles, porque eles já tinham se posicionado de uma maneira, depois aos poucos foram abandonando o barco do prefeito, quando viram que o prefeito não ia ser mais prefeito. Agora que o prefeito voltou a ser prefeito, vamos ver o que eles vão fazer. Mas, Renato, você sabe que partidos da situação, por definição, costumam ficar do lado de quem tem a caneta, né? Isso é natural, não vai a nenhum julgamento. E entre as heranças complicadas que Pitta recebeu e passou adiante está a dívida do município de São Paulo. E o que o Senado examina e para o qual já tinha sido fixado um prazo de 30 anos. Mas as coisas mudaram. Vamos a Brasília com Cláudia Bontempo. Cláudia, os senadores vão rediscutir essa dívida. De quanto é, aliás, a dívida? Bom, quando a prefeitura não tem condição de honrar a dívida, não tem jeito. E é uma dívida que não é pouco, não. É uma das maiores dívidas em se tratando de prefeitura. A rolagem da dívida da Prefeitura Paulista deve ser finalmente definida esta semana pelos senadores. O interesse do Banco Central é que o assunto seja resolvido logo. Celso Pitta resiste à ideia de ter uma parte da dívida refinanciada em 10 anos. Pitta quer uma rolagem de 30 anos para todo o valor, 10 bilhões e 500 milhões de reais. O impasse que durou tantos meses prejudica o Banco do Brasil e outros bancos que estão com os títulos da Prefeitura. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa documentos do Banco Central, Ministério da Fazenda e Tribunal de Contas de São Paulo sobre a prorrogação do pagamento da dívida de 10 bilhões e 500 milhões de reais do município de São Paulo. E por causa do escândalo envolvendo a Prefeitura de São Paulo, a CPI dos medicamentos vai investigar as denúncias contra a Secretaria de Saúde do município. Nicéia Pitta e o secretário de Saúde, Jorge Pagura, vêm à Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Nicéia Pitta disse que as compras de medicamentos pelo município de São Paulo eram fraudadas e com preços superfaturados. Pitta esteve aqui em Brasília na semana passada discutindo questões da dívida de São Paulo. Agora, Nicéia Pitta pode vir à CPI dos medicamentos. Franklin, com tantas paixões envolvidas, é possível separar a questão técnica da questão política? O governo está querendo discutir esse assunto sem paixões, tecnicamente. Fernando Henrique e a equipe econômica querem distância da crise de São Paulo. No caso da rolagem da dívida da capital paulista, o argumento do governo é de que não dá para punir a cidade de São Paulo por causa do desastre do governo Pitta. Faz sentido. Mas a verdade é que por trás desse argumento, digamos, elevado, escondem-se dois problemas reais.
Primeiro, o Palácio do Planalto não tem nenhum interesse em remoer, retrazer à tona a operação de crédito à Prefeitura de São Paulo, feita em 1998, de mais de 300 milhões de reais. Foi uma mão na roda na época para Pita e Maluf e deixou o governador Mário Covas irritadíssimo. Além disso, a dívida de São Paulo ela pode estourar em cima dos bancos, principalmente, né? Ela pode estourar em cima do banco. Esse é o segundo problema que eu estava me referindo, Cláudia. Uma boa parte da dívida da capital paulista está em títulos que estão nas mãos de grandes bancos. Só o Banco do Brasil tem cerca de 6 bilhões de reais, isso mesmo, 6 bilhões de reais em papéis da Prefeitura de São Paulo. Se a dívida feita por Maluf e Pita não for renegociada e o barco afundar, o Banco do Brasil ficaria com um mico bilionário na mão. Como o Banco do Brasil não pode quebrar, a conta seria paga pela viúva, com dinheiro que sairia do seu, do meu, do nosso bolso. Fica só uma perguntinha, Cláudia. Quem foi o gênio das finanças que mandou o Banco do Brasil comprar 6 bilhões de reais em títulos da Prefeitura de São Paulo e por que razão? Esse é um mistério que vem desde a CPI dos precatórios, aliás, antes, né? E mais uma informação, a CPI dos medicamentos vai pedir hoje à Polícia Federal proteção especial para Nicéia Pita a partir do momento em que ela desembarcar em Brasília. O relator da CPI, deputado Ney Lopes, marcou o depoimento para amanhã de manhã. Ele disse a Bom Dia Brasil que caso ela resolva não vir, ela pode enviar o documento por escrito. Mas o deputado ficou sabendo dos medos de Nicéia Pita agora cedo. E o que a gente sabe também, Cláudia, é que a dona Nicéia Pita, que gosta dessas declarações emocionadas, né, está dizendo que tem outras revelações a fazer. Bom, e como nós vimos na reportagem de São Paulo agora há pouco, mudou a situação jurídica agora com uma decisão que favorece ao prefeito Celso Pita. Vamos voltar a falar com a Mônica Waldvogel em São Paulo, que recebe o advogado Márcio Tomás Bastos. Mônica. Doutor Márcio, o senhor acha que é possível, voltando a essa questão que a Cláudia Bontempo fez também para o Franklin Martins, que num clima de comoção popular, de pressão intensa, a Justiça, o Ministério Público possam estar completamente isentos disso e julgar apenas tecnicamente? Não, eu acredito que o bom julgador tem que estabelecer uma tensão dialética entre a vontade das ruas, o clamor popular, a ordem pública e o direito, a técnica. E essa tensão não pode desprezar nenhum dos dois lados. Sim, mas na medida em que o requerimento do Ministério Público foi considerado inepto, ou seja, ele não tinha embasado. O Ministério Público foi político e o primeiro juiz que deu a liminar também? Não, eu não acredito que tenha sido político, eu acredito que tenha sido equivocado. Porque, efetivamente, o afastamento do prefeito não me parece, examinando sem conhecer os autos, os fatos, tais como eles foram colocados pelos jornais, que tenha sido procedente. Não havia necessidade do afastamento do prefeito. E existe um princípio em todos os povos civilizados, que é da presunção de inocência e do devido processo legal, que obsta a liminar, obsta o afastamento antes que a pessoa possa ter o direito de defesa. Por isso, essa medida só pode ser colocada em casos excepcionais, quando se prove a necessidade dela. Num caso como esse, em que parece que a prova que se debate na ação civil pública de improbidade já está toda constituída, são elementos documentais que se encontram na declaração de renda do prefeito, na declaração de renda daquele que emprestou o dinheiro, o doutor Jorge Yunes. Eu não acredito que houvesse a necessidade do afastamento, porque a presença do prefeito não atrapalha a instrução do processo. O Márcio Renato Machado gostaria de fazer uma pergunta. Quanto tempo agora, doutor Márcio, pode levar esse processo até que se chegue a uma conclusão? Eu não acho que esse processo demore muito, essa ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque a prova está toda pronta, até pelo motivo de que não se deve decretar o afastamento dele, porque não havia necessidade de fazer mais prova. A prova estando toda pronta, eu acredito que esse julgamento não deva demorar muito. É claro que depois do julgamento em primeira instância, você tem recurso e tudo. Por outro lado, acredito, como cidadão, que a questão deva ser resolvida na Câmara Municipal, que é o poder político. Ou seja, acredito que o julgamento político do prefeito Celso Pita, o julgamento que leva... Ou mais rápido. As duas coisas. O julgamento que leva em conta o clamor das ruas, predominantemente, é o julgamento político do prefeito. E eu acredito que o foro competente, o lugar certo para fazer esse julgamento, é a Câmara Municipal. Doutor Márcio, muito obrigada pela sua participação, pelos seus comentários aqui no Bom Dia Brasil. Obrigado a vocês. Renato. E a CPI do narcotráfico vai ouvir esta semana uma testemunha importante que pode revelar detalhes do esquema de corrupção envolvendo policiais do Rio e o traficante Fernandinho Beiramar.
O informante, que está preso em Brasília, vai prestar depoimento depois de amanhã, como publicou hoje o jornal O Globo. 8 policiais cariocas também vão ser ouvidos pela CPI, entre eles Rafik Lousada, que é o chefe da Polícia Civil. E o ex-coordenador da área de segurança do Rio, Luiz Eduardo Soares, que foi demitido depois de denunciar a banda podre, fez novas acusações. O sociólogo, que já saiu do país, disse que no ano passado o governador Antony Garotinho foi ameaçado por policiais porque pediu desculpas por um episódio de violência numa favela. A entrevista exclusiva ao repórter Ednei Silvestre foi ao ar ontem no Fantástico. Um alto representante da Polícia Civil, que ocupava então um cargo muito importante e que ainda ocupa um cargo muito importante, me procurou e me disse o seguinte: se você quer punir os policiais criminosos, puna, mas nós não admitimos que você venha a público dizer que houve crime. A polícia não erra. Nós não admitimos esse reconhecimento público. Em função do confronto seu e do governador contra esses policiais, eu tive de segurar, dizia o policial, eu tive de segurar o meu grupo até as 3 da manhã, porque eles queriam subir uns morros, matar uns 10 ou 12 e colocar na sua porta, na sua conta e na conta do governador. Você vai conhecer as novidades da indústria que fazem brilhar os olhos das donas de casa modernas. E o mundo todo aguarda os resultados da reunião da OPEP, que começa hoje em Viena. Agora, 7h30. As micro e pequenas empresas são fundamentais para reduzir o desemprego e fortalecer a nossa economia. Por isso, o governo federal criou o Brasil Empreendedor, um programa de apoio e financiamento para os micro e pequenos empreendedores. O Sebrae São Paulo é o grande parceiro do governo neste programa, oferecendo capacitação e orientação ao crédito. O Sebrae São Paulo me deu todo o apoio que eu precisava para ter acesso às linhas de crédito do Brasil Empreendedor. Graças ao projeto Brasil Empreendedor, eu consegui realizar meu grande sonho, a minha ótica. Eu estou abrindo a minha segunda drogaria, graças à capacitação do Sebrae e ao financiamento. Agora ficou mais fácil abrir ou ampliar a sua empresa. Você entra com a ideia. O Sebrae São Paulo ajuda a realizar. Sebrae São Paulo no programa Brasil Empreendedor. Depois da gula, do orgulho, da inveja, da preguiça, da luxúria, da cólera e da avareza, chegou a vez de você cometer o 8º pecado capital, a pressa. Novo Fiat Brava HGT, agora com motor 1.8, 16 válvulas. Fiat Brava, pecado é não ter um. Fala, meu filho. Padre, eu não resisti à tentação. Eu paguei. Pagou. E as dívidas? Morreram todas, padre. Alguém viu? A Crefisa, senhor. Foi ela que me emprestou o dinheiro e nem me pediu fiador. Aí eu paguei, padre, com minhas próprias mãos. Eu vou ser perdoado, padre? Claro. Mas antes me passa o telefone da Crefisa, padre. Crefisa, dinheiro no bolso. Começou ontem em São Paulo um dos sonhos das mulheres modernas, a Feira de Utilidades Domésticas, a UD. Dá para imaginar o que tem nessa feira numa época como essa, uma época de computadores inteligentes? Vamos saber com a Mônica Waldvogel. Mônica, o que é que tem de irresistível? Já inventaram aquele gêniozinho da lâmpada que faz tudo pra gente, limpa, cozinha, sem que a gente tenha que fazer nada? Não. Aquele robô, né? Que todo mundo sempre sonhou, aquele robô dos Jetsons, que fazia tudo, até a comida, né? Não, ainda não. Mas tem, por exemplo, roupinha de bichinho para computador. A UD é uma das mais tradicionais feiras de novidades da indústria de eletrodomésticos. A grande atração deste ano é a Casa do Século XXI, onde tudo pode ser acionado por controle remoto. 400 expositores nacionais e estrangeiros. E invenções como o rolo para pintar a casa sem fazer sujeira. Mas se é para remover a tinta de pichações, então basta um spray e tá limpo.
Tem também equipamentos que diminuem o esforço. É interessante, só que na minha casa tem luz, então precisa de escada. E os aparelhos que aumentam a força. O equipamento de ginástica já virou utilidade doméstica? Acho que já. Hoje em dia é importante colocar dentro de casa, mas porque a gente tem pouco tempo de sair para academia. Cansou? Relaxe. Na Feira de Utilidades Domésticas, são 32 mil metros quadrados de novidades para explorar. Esse ano o D tá diferente, tá mais família? Tá mais família. Nós voltamos às nossas origens, buscando lançamentos em todos os setores. Diversificação de setores também, procurando atender o homem, a mulher e o filho do modo geral. A bordadeira se assusta com a máquina programada para desenhar e costurar. E o que a senhora achou dessa máquina? Vou perder meu emprego. Eu não tenho condições de comprar. Vai ficar bordando a mão? Continuo. Para as crianças, capa de computador e o divertido descanso de tela. Para toda a família, o aparelho que leva a internet para a televisão, com teclado sem fio, para navegar do sofá. A toda hora surgem novos equipamentos e geralmente os manuais são complicados, os controles se multiplicam e exigem vários comandos para realizar apenas uma função. Mas nessa casa é tudo diferente. Eu posso, por exemplo, atender a porta da sala, acionar o micro-ondas para esquentar o jantar e preparar esse ambiente para assistir televisão sem sair do lugar. É a casa do século XXI. O sistema que faz tudo isso funcionar ainda reduz em 20% o consumo de energia. O comando fica à mão e nos interruptores. Tudo pode ser programado, até a iluminação e a transparência da janela. Coisa para o futuro? Que nada. Toda essa tecnologia já está à disposição no mercado. A OD vem mudando. Ela é uma feira conhecida por fazer as pessoas se entusiasmarem, comprarem e depois deixar toda aquela tralha no fundo de uma gaveta da cozinha que ninguém nunca abre. Dá um trabalhão limpar e é o tipo da coisa que a gente só usa uma vez. O que mais impressionou, na verdade, para mim, nessa UD, foi o spray para limpar a pichação. Porque isso é de uma serventia maravilhosa, né? Uma cidade como São Paulo, que está imunda. Já pensou que bela faxina dá para fazer? É uma maravilha. Agora, também outra coisa impressionante é essa história dos botões e dos controles remotos. Com todo respeito, muitas das mulheres nunca acertam muito bem os botões. Eu fico imaginando que pode-se apertar um botão, trancar a porta, apagar a luz, desligar a televisão e não ter mais música, de repente. É só trocar aquelas funcionar. E daqui a pouco começa em Viena o tão esperado encontro da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, a OPEP. E a reunião é decisiva para os rumos dos preços do petróleo no mercado internacional, que dispararam nos últimos meses. Vamos a Londres com o Tonico Ferreira. Tonico, pode-se apostar que a reunião vai terminar com um final feliz para os países que dependem das importações de petróleo, como é o Brasil? A aposta do mercado de petróleo, Renata, é de que a OPEP vai decidir fazer um pequeno aumento de produção. O problema é saber de quanto vai ser esse aumento e se ele vai ser suficiente para baixar o preço do petróleo. Os preços começaram a subir há um ano, quando a OPEP conseguiu fechar um forte acordo de corte de produção. Com um barril de petróleo cotado a menos de $10, os grandes exportadores resolveram fechar um pouco a torneira. Deu certo para eles. Os estoques começaram a baixar e o preço explodiu. 2 semanas atrás, o barril chegou ao pico de $34. Depois caiu um pouco, na expectativa de que a reunião de hoje vai decidir um aumento de produção. Os ministros da energia dos 11 países sócios da OPEP já estão em Viena, onde fica o quartel-general do grande sindicato de exportadores. Eles estão sob forte pressão dos países ricos consumidores, principalmente dos Estados Unidos, que não querem que o aumento do preço da gasolina crie problemas em um ano eleitoral. A expectativa é de que vai haver um aumento de produção em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de barris por dia, metade do que querem os Estados Unidos. Renato? Tonico, e qual é o objetivo da OPEP? Qual o preço que eles consideram razoável para o mundo, para o petróleo? Renata, a OPEP quer o barril a $25. Isso é suficiente para dar ótimos lucros sem quebrar as economias ocidentais. Ou seja, o objetivo é manter os fregueses vivos e pagando caro. Renato. E a previsão de queda nos preços do petróleo é um dos motivos para a alta nas bolsas internacionais até agora. Na Ásia, Tóquio subiu 1,6% e os negócios também ganharam fôlego com previsões otimistas sobre a economia japonesa.
Na Europa, agora há pouco, Londres subia 0,5% no mercado financeiro americano e que as projeções ainda são de pequena baixa, 0,2% em Nova York e também na Nasdaq, a bolsa eletrônica. Vladimir Putin vence no primeiro turno e é oficialmente o novo presidente russo. E o Papa encerra a visita à Terra Santa deixando um pedido no Muro das Lamentações. Agora são 7h39. Passagens para Mônaco, R$4.000. Souvenirs do Clube Jordan, R$94. Entradas para o paddock, R$2.000. O coração do seu filho a 300 por hora. Não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe Mastercard. O cartão preferido da equipe Jordan e dos fãs do automobilismo. Estes são alguns dos executivos das mais respeitadas instituições financeiras do Brasil. Como concorrentes, eles disputam tudo. Mercados, clientes, disputam para ver quem oferece os melhores rendimentos. Por isso, não estava fácil descobrir uma maneira de reunir todos eles em um mesmo lugar. Então, nós tivemos um clique. Invest Shop, a maior e melhor seleção de investimentos num só lugar, o seu computador. Invest Shop, o primeiro site que cuida do seu bolso. Ao completar 18 anos em 2000, aliste-se na Marinha, no Exército ou Aeronáutica. Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Na Rússia, o presidente interino Vladimir Putin foi confirmado no cargo. O ex-agente da KGB ganhou com mais de 50% dos votos na eleição de ontem. A posse oficial deve acontecer no dia 5 de maio. Vladimir Putin é o presidente em exercício da Rússia desde que Boris Yeltsin renunciou no último dia do ano passado. Durante a campanha, Putin prometeu aos eleitores a formação de um Estado forte. Até agora, os analistas políticos procuram entender como Putin espera, como ele mesmo diz, reerguer o Império Russo. A discrição e o silêncio são as marcas registradas do ex-agente da KGB. Putin, de 47 anos, era um desconhecido, até tornar-se primeiro-ministro em agosto de 1999. E o mercado financeiro russo vê com otimismo a vitória de Putin. Depois do anúncio das eleições, a bolsa subiu mais de 2%. E o rublo também se valorizou frente ao dólar. A vitória de Putin na Rússia é destaque, claro, nos principais jornais internacionais. Vamos às manchetes. No europeu Herald Tribune, Putin na briga pela presidência da Rússia. El País em Madrid, o assunto é o Oscar. Almodóvar ganhou o prêmio por Tudo Sobre Minha Mãe. Mesmo destaque do argentino Clarín, um Oscar para Almodóvar. Washington Post, Putin perto da vitória na Rússia. New York Times confirma, Putin vence as eleições na Rússia no primeiro turno. O Papa comoveu cristãos, judeus e muçulmanos no último dia da peregrinação à Terra Santa. Antes de partir de Israel, João Paulo II fez mais um apelo à paz e pediu a reconciliação entre israelenses e palestinos. A viagem histórica à Terra Santa já vem sendo considerada um dos pontos altos do pontificado de João Paulo II. No último dia, o Papa voltou à Capela do Santo Sepulcro, onde, segundo a Bíblia, Jesus Cristo teria sido sepultado. Mais tarde, como um peregrino judeu, João Paulo deixou um pedido no Muro das Lamentações. No papel, lembrou a tragédia do Holocausto. Para terminar o roteiro, o Papa rezou na colina onde, segundo os muçulmanos, Maomé teria ascendido ao céu. A semana começa com chuva na maior parte do Brasil. Sol só em parte da região sudeste.
Veja a previsão. Uma nova frente fria vinda da Argentina chegou ao sul do Brasil e se junta a nuvens tropicais que estão cobrindo boa parte do país. A segunda-feira fica chuvosa na área escura que começa no extremo sul, passa pelo Amazonas e chega até o Ceará. Faz sol pela manhã com chuva à tarde nessa faixa mais clara que vai do litoral paulista ao nordestino. Já nas praias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia, a massa de ar seco que está cobrindo a região deixa o tempo firme e não há previsão de chuva. Agora faz 21 graus em Brasília e 26 em Fortaleza. A máxima chega aos 29 graus em São Paulo e 33 no Rio de Janeiro. E aquela fumacinha, a pane hidráulica, que foi o motivo da decepção brasileira no Grande Prêmio do Brasil. Você vai ver, e vai ver também os gols do domingo pelo Brasil. Daqui a pouquinho. Agora são 7h44. Ó, Magali, o carro tá saindo. Tá louco? Vou deixar o meu carro no sol? Amor, o sol tá tão fraquinho. Olha ali outra vaga. Eu só paro na sombra. Olha ali, embaixo do coqueiro. Agora sim. Tá vendo, amor? Custou muito arrumar uma sombrinha. Você tem que entender que o meu carro tem pintura perolizada e os raios infravermelhos machucam o pigmento. É um coco. Para proteger mesmo o carro que você ama, passe no posto Ipiranga, onde tem tudo para o seu carro e para você. Ipiranga, apaixonados por carro, como todo brasileiro. Agora com motor diesel 2.8 turbo intercooler, o melhor desempenho da categoria. Sempre que precisei, ele estava do meu lado. Na primeira vitória no kart, na estreia da Fórmula 1, ele sempre tinha um conselho amigo, uma palavra doce e meiga para me dar. Oi, pai. Como assim, oi? Já falei pra você não atender o celular antes da corrida? Mas era você. A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas, mas já sabe como elas vão se comunicar. Sabe o que o Banco Real quer dizer com... Construindo um banco cada vez melhor para você. Ele quer dizer que as agências estão ficando cada vez mais bonitas. Que o Disque Real, o Real Internet Banking, o débito automático e o autoatendimento deixam tudo mais... VaptVupt. Para você vir ao encontro do Banco Real a toda hora, por todos os meios, em qualquer lugar. Banco Real e ABN AMRO Bank, construindo um banco cada vez melhor para você. Mas o que é isso? Mas o que é isso, Eliseu? Não me envergonha. Isso são mulheres que eu convidei pra nossa festinha. Não convidei. Mas nossa festa só começa daqui a 2 dias. O que nós vamos ficar fazendo com elas até lá? Pô, nós vamos ensaiar, Eliseu. Eliseu, vai, pega umas antárticas e coloca uma música. Vem pra cá, meu amor, que a festa vai começar. Peraí. Eliseu, bolero não, Eliseu. Deixa a festa do jeito que a gente gosta. Fórmula 1 2000, oferecimento Ipiranga. S10. Nokia. Banco Real. E Cerveja Antártica Pilsen. Um domingo de muitos clássicos regionais e muitos gols pelo Brasil, Maurício. Muitos e belos gols. Destaque para as vitórias do Botafogo e do Atlético Paranaense. A gente começa pelo Paraná. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o clássico Atletiba. Kelly faz a jogada e toca para Adriano marcar. Atlético Paranaense 1-0. Luizinho Neto cobra a falta e Gustavo marca de cabeça 2-0 Atlético. Reação do Curitiba. Marcinho faz um golaço de fora da área. Leandro Tavares cobra a falta no ângulo sem chance para o goleiro Flávio. 2-2. Mas no fizinho do jogo, Lucas marca o gol da vitória atleticana. Final Atlético Paranaense 3, Coritiba 2. Em Salvador, Bahia e Camaçari pelo Campeonato Baiano. Wesley domina, gira e marca o primeiro do Bahia. 1-0. Márcio Grigio manda para a área. Luiz Carlos Capixaba recebe livre e faz o segundo. Bahia 2-0. Reginaldo toca para Wesley. Ele chuta de fora da área. É o terceiro do Bahia. Bola lançada, Marcos Paulo ajeita e Luiz Carlos Capixaba fecha o placar. Bahia 4, Camaçari 0.
Campeonato Pernambucano, Ilha do Retiro, Sport Santa Cruz. A bola bate na trave e volta para Valério abrir o placar. Santa Cruz 1-0. Nildo chuta, o goleiro João Carlos larga e Jax marca o gol rubro-negro. Placar final, Sport 1, Santa Cruz também 1. Agora o Campeonato Mineiro, em Nova Lima, Vila Nova e Atlético. Aos 47 do segundo tempo, Gilberto Silva cruza para Galo marcar. Final, Atlético Mineiro 1, Vila Nova 0. Campeonato Paulista, em Santos, Portuguesa, Santista e Guarani. Gustavo cruza para Mauro marcar. Guarani 1, Portuguesa Santista 0 é o placar final. No Canindé, Portuguesa e Mogi Mirim, Alexandre Salles cruza para Enio marcar. Mogi 1-0. Segundo tempo, Marquinhos arrisca de longe e empata a partida, 1-1. Leandro é derrubado dentro da área, pênalti. Ele mesmo cobra e marca o gol da virada. Final, Portuguesa 2, Mogi 1. No Morumbi, São Paulo e União Barbarense. Belete faz o cruzamento e França marca de cabeça. São Paulo 1, União Barbarense 0, placar final. Campeonato Carioca, o Volta Redonda recebe o Fluminense. Humberto cruza, Roberto domina e faz Volta Redonda 1-0. Dé faz o lançamento do meio de campo, Lopes chuta cruzado e aumenta. Volta Redonda 2-0. No segundo tempo, Roger de cabeça desconta para o Fluminense. Final, Volta Redonda 2, Fluminense 1. Botafogo e Flamengo no Maracanã. Sérgio Manuel cobra a falta com perfeição e abre o placar. Botafogo 1-0. Nova cobrança de Sérgio Manuel. Magrão faz de cabeça. Botafogo 2-0. KT invade a área. Sandro corta, mas Reinaldo domina e diminui para o Flamengo. Final, Botafogo 2, Flamengo 1. A seleção brasileira embarca daqui a pouco para a Colômbia, onde começa a briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2002. A largada da seleção para as eliminatórias não está sendo fácil. Os jogadores se apresentaram ontem e, para evitar desgastes, nada de bola. O único treino vai ser hoje à tarde em Bogotá. Acho que essa mudança para 3 dias realmente trouxe prejuízo, porque os jogadores que você vai disputar um jogo eliminatório para a Copa do Mundo, você tem uma partida 3 dias antes, você expõe o jogador, de repente você perde jogadores importantes para o jogo seguinte. Edilson, que foi convocado às pressas no sábado, fica no banco, mas está feliz. Eu conheço o Vanderlei, eu sei que ele não guarda mágoa a respeito de nenhum jogador devido àquilo que aconteceu. Me levou a chamar o Edilson foi o próprio Edilson. Ele está na seleção brasileira por mérito pelo aquilo que está fazendo. Para ganhar tempo, os jogadores estão concentrados num hotel dentro do Aeroporto Internacional do Rio. Como os jogadores estão bem perto do local de embarque, dormiram um pouco mais. Acordaram agora há pouco e às 9 horas viajam para Bogotá. Lá, à tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo decide qual time enfrenta a Colômbia. A provável escalação do Brasil tem Dido no gol, Evanilson na lateral direita, Antônio Carlos e Aldair na zaga e Roberto Carlos na lateral esquerda. No meio-campo, Emerson, Vampeta, Zé Roberto e Alex. E no ataque, Ronaldinho Gaúcho e Elber. O jogo de amanhã é às 11 da noite, horário de Brasília. E lá em Bogotá, na Colômbia toda, aliás, ansiedade e expectativa otimista. Uma torcida entusiasmada. É mais um adversário para o Brasil. Os colombianos estão vivendo intensamente a enorme expectativa para a estreia nas eliminatórias. O torcedor aposta na vitória, na chance de diminuir a frustração daqueles 9-0 no pré-olímpico em fevereiro. O zagueiro Bermudes, um dos mais experientes do time, diz que essa história de revanche serve só aos jornalistas e à torcida. Só pensam os periodistas e a gente. No fundo, todos gostaram de saber que Rivaldo e outros 4 convocados estão machucados e não vêm. Ingressos esgotados, festa nas ruas, almoço dos jogadores com o presidente da República. Em jogo, uma vaga na Copa. Uma questão de orgulho nacional. É a Colômbia que o Brasil vai enfrentar. É neste hotel, no centro de Bogotá, que a seleção vai se hospedar. Serão um pouco mais de 24 horas aqui. Os jogadores devem chegar por volta das 4 da tarde, no horário de Brasília. Em seguida vão treinar e amanhã já tem jogo. Brasil é sempre Brasil, mas as circunstâncias, convenhamos, não são das mais favoráveis. Uma torcida de verde, amarelo e vermelho. Mais de 70 mil pessoas em Interlagos. Tudo como mandava o figurino. O que ninguém esperava era que o carro deixasse Rubinho na mão.
Por causa de Rubinho, os torcedores bateram o recorde de público em Interlagos. Por causa de Rubinho, um autódromo se comportou como um estádio de futebol. Rubens Barrichello procurou fazer a parte dele dentro de campo. Fez um golaço quando ultrapassou Mika Häkkinen. A tabelinha com Schumacher era a jogada perfeita para a torcida. E quando ele assumiu a liderança, então... Foram apenas 2 voltas, pouco menos de 3 minutos, mas um momento inesquecível. Depois caiu para a 4ª posição e a torcida percebeu que neste campeonato o jogador depende de uma máquina que nem sempre faz o que ele quer. Uma pane hidráulica no motor de Barrichello, a explicação para a decepção do brasileiro e dos 70 mil torcedores que lotaram o autódromo. É sempre um buraco muito grande ter quebrado no Brasil. O ano passado já tinha quebrado, esse carro é tão durável, então foi realmente uma infelicidade quebrar por aqui. O motor da McLaren de Mika Häkkinen também não aguentou. A Ferrari de Schumacher, porém, resistiu até o final. Com uma estratégia de realizar um pit stop a mais que os adversários, o carro do alemão ficou mais leve e rápido. Resultado, Schumacher vencedor. O segundo colocado, David Coulthard, acabou desclassificado após a prova, pois a McLaren dele apresentou irregularidades nas medidas da asa dianteira. Um motivo a mais de felicidade para a Ferrari. Só faltou a festa de Rubinho. Mas a bandeira do Brasil no bolso dele é sinal de que essa alegria foi apenas adiada. Com certeza, porque o campeonato está só começando. E a mística da Ferrari voltou a brilhar de uma maneira muito forte em São Paulo. As bandeiras eram vermelhas, verdes e amarelas. Porque a gente não deve esquecer que a Ferrari tem toda uma história no Brasil. O Chico Landi, o primeiro grande corredor brasileiro de Fórmula 1, dirigiu uma Ferrari no circuito da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, isso na década de 50. Quer dizer, já existe toda essa história. Ainda mais a colônia italiana em São Paulo. Quer dizer, a festa ontem realmente foi uma pena. O Rubinho merecia, pelo menos, ter chegado em segundo. A gente guarda a ansiedade mais um ano, né? A gente pode até ter outras alegrias durante o ano, mas a maior delas a gente tem que esperar mais um ano para... Não, mas a próxima corrida já pode ter um bom desempenho. Vamos ter muitas alegrias nessa temporada, com certeza. O filme Beleza Americana recebe 5 estatuetas e é o grande vencedor do Oscar. A noite mais esperada do cinema premiou uma nova geração de cineastas e exibiu o prestígio dos grandes atores. São 7h56 agora. Ninguém chega à Fórmula 1 da noite pro dia. Como todo brasileiro que sonha fazer sucesso no circuito, ele teve que percorrer um longo caminho. Foram anos de preparação e trabalho duro. Mas com determinação, ele venceu o desafio. E hoje, corre em um dos melhores carros da Fórmula 1. Combustível Petrobras. Mais um brasileiro vencendo na Fórmula 1. Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Faça um Real Cap Olímpico e concorra a medalhas incríveis. Real Cap Olímpico informa. Medalha de bronze, R$500 mil. Prata, 1 milhão. Ganhei. Ouro, 2 milhões. Ouro, eu ganhei! Compre já um Real Cap Olímpico e concorra aos 3 super prêmios. Passe numa agência do Banco Real. Chance de ganhar mais? Impossível. Olhe-se bem todo dia e vá dando adeus aos seus cabelos brancos. Finalmente, uma solução que devolve a cor natural. E não é tintura. Olhe bem, HF65, o fim dos cabelos brancos. Combinado, te vejo lá às 8. Mas como eu acho você? Eu vou estar com uma camisa preta e uma Coca-Cola Light na mão. Oi? Ótima ideia. Quer saber por que o Jornal Primeira Mão faz tanto sucesso? 120 atendentes, mais de 200 mil negócios por mês. E o segredo, anúncios totalmente grátis. Para vender rápido, corre pro telefone. Para comprar bem, corre pra banca. Quer ver o negócio sair? Primeira Mão.
Beleza Americana é o grande vencedor do Oscar, o prêmio da Academia Americana de Cinema. O filme ganhou 5 estatuetas e nas categorias mais importantes. A festa do cinema foi marcada pela estreia de uma nova geração de cineastas e, como sempre, a presença daqueles atores, as celebridades de Hollywood, os mais reconhecidos pela crítica internacional. The Oscar goes to American Beauty. Beleza Americana subiu 5 vezes ao palco. Recebeu o prêmio de melhor filme da temporada, melhor roteiro original e melhor fotografia. Smile. You're at Mr. Smiley's. You are so busted. Sometimes there's so much. Numa crítica à hipocrisia da classe média americana, Sam Mendes levou o Oscar de melhor diretor. Kevin Spacey in American. O mesmo filme deu a Kevin Spacey o Oscar de melhor ator. This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar. Hilary Swank. Na categoria de melhor atriz, venceu a favorita Hilary Swank pelo extraordinário papel de uma jovem que quer virar rapaz no filme Meninos Não Choram. O Oscar de melhor ator coadjuvante foi para Michael Caine. É a segunda vez em que o ator é premiado pela Academia. Ele interpreta um controvertido médico, diretor de um orfanato em Regras da Vida. Only nobody takes care of them half as well. And you won't be able to take care of them either. There's no taking care of anybody. Na entrada da festa houve manifestações contra o aborto, tema tratado no filme. Angelina Jolie. O Oscar de melhor atriz coadjuvante é de Angelina Jolie, pelo papel de uma psicopata no filme Garota Interrompida. I thought you didn't do Valium. Tell me how the safety net is working for you. Na categoria de melhor filme estrangeiro não houve surpresa. Pedro Almodóvar ganhou a estatueta pelo filme Tudo Sobre Minha Mãe. Matrix, a história de um vândalo cibernético, recebeu 4 prêmios nas categorias técnicas, incluindo efeitos especiais e edição. Phil Collins ganhou o Oscar de melhor canção pela música tema do desenho animado Tarzan. Bom, a festa do Oscar também faz sucesso pelas piadas dos apresentadores e pelo tititi na chegada das estrelas, né? Na entrada do teatro, como sempre, uma multidão esperava para ver as estrelas e os astros. Billy Crystal, o apresentador da festa, cantou musiquinhas parodiando os filmes concorrentes ao Oscar. Crystal brincou com a plateia, viu Jack Nicholson e perguntou: Jack, você acabou de chegar? O apresentador brincou também com a atriz Annette Bening, que está grávida, dizendo que se o bebê nascesse durante a festa, ele poderia até ajudar no parto. O ator mirim do filme Sexto Sentido também fez sucesso. Ele apresentou um clipe em homenagem às crianças que atuam nos filmes de Hollywood. A piada mais esperada da noite era sobre o roubo das estatuetas do Oscar. Billy Crystal não resistiu. Disse que as estatuetas foram encontradas no turbante da cantora e atriz Erykah Badu. O ator italiano Roberto Benigni foi convidado para anunciar o prêmio de melhor atriz e prometeu que desta vez não iria subir nas cadeiras. O homenageado da noite foi Warren Beatty, que recebeu um prêmio pela carreira. Ele brincou dizendo que ainda é jovem demais para esta homenagem e agradeceu à mulher, Annette Bening. Teve sempre, claro, o glamour, a festa é grandiosa, ninguém tem dúvida, mas a gente fica pensando, eu aqui fico pensando que o filme The Insider, o Informante, merecia algum prêmio. Alguma coisa merecia, talvez os prêmios do Matrix agora, tenham sido... sem nenhuma surpresa maior, né? Foi uma premiação previsível. Era esperado porque era totalmente favorito o filme Beleza Americana, porque fala das neuroses, até das psicoses da sociedade americana, e os americanos gostam de ver isso, né? E o Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que o prefeito Celso Pitta reassume o cargo daqui a pouco. Um mandado de segurança derrubou a liminar
que afastou o prefeito na sexta-feira. A Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, a OPEP, se reúne hoje em Viena. A expectativa é de um aumento na produção para reduzir os preços do petróleo no mercado internacional. O presidente interino da Rússia, Vladimir Putin, teve 50% dos votos na eleição de ontem e foi confirmado no cargo em primeiro turno. E você viu também que a seleção brasileira embarca daqui a pouco para a Colômbia, onde começa a briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2002. E nós voltaremos amanhã às 7h15. Tenham todos um bom dia. A semana está começando, aproveite bem. Amanhã a gente se encontra aqui.